Você quer falar do tal do efeito Gollum ou do... Do efeito Smaug? Isso, vamos lá, vamos contextualizar, gente. Fala Tem do um Gollum. efeito aqui, tem um efeito na ciência pra quem... Eu tô obcecado agora pro Senhor dos Anéis, tá? Hiperfoco. O hiperfoco atual. Eu tenho 2 hiperfocos atuais. 3, perdão. O orientador tá aqui. Meu doutorado. Meu doutorado é o cara nem primeiro. treme, cara É nem o primeiro, treme. com certeza. Aí tem o caso Varginha, que eu falei aqui na última vez na nossa voz. E ETs de forma geral. E ETs de forma geral. Inclusive assistam Resident Alien, muito bom. E também o terceiro foco agora é o Senhor dos Anéis. E lá tem um personagem que é o Gollum, que ele é obcecado por aquele anel, um anel, né? Que é o anel de poder. E ele quer aquele objeto ao qual qualquer custo ele faria tudo por aquilo, e ele faz tudo por aquilo, até que leva à ruína dele. Ó, o Só spoiler. e a gente pode pensar, mas o pessoal tá mais adiantado do que eu sou atrasado, né? E a gente pode pensar na ciência, então existe um efeito Gollum na ciência, que é, por exemplo, que eu não tenho interesse algum de ser o dono do Rastódon, que todo mundo daqui a 30 anos for fazer um paper sobre o Rastódon, mas vamos perguntar pro João se tá tudo bem a gente falar, porque em 2022 ele trabalhou com o Rastódon. Tem gente que se acha dono de espécimes, tem gente que se acha dono de metodologia, que não faz sentido nenhum. Fizeram uma análise, sei lá, um morfoespaço, e não me chamaram, sendo que eu dei um curso em 2014 sobre isso. Como é possível? A metodologia leva meu nome. A metodologia leva o nome da pessoa. Então, esse é o efeito Gollum. O que é muito prejudicial, e aí, principalmente para nós, que somos... Nós, eu tô falando, eu e meus colegas de pós-graduação, que somos pesquisadores de início de carreira, quando as pessoas se apossam ou de dados, ou de sítios, que também acontece, ou de metodologias, né? E que a moeda de troca vira até artigo, mas enfim, existe esse efeito Gollum que acaba prejudicando o desenvolvimento da ciência. Porque eu não quero ir mexer com os dados que eu precisava, porque eu não quero problema com aquela pessoa, porque sabidamente pode ser problemático. Literalmente, eu tô sendo hipotético, tá, gente? Mas acontece muito. É raro, mas acontece. E então a gente tem isso que tá na literatura científica, né? Tem um artigo sobre isso, 2, 3 artigos sobre isso. Até a próxima coluna na questão de ciência vai ser sobre isso, que é o efeito Gollum. O Felipe defende que existe o efeito Smaug. E eu quero que você contextualize o que é efeito Smaug e por que você acha que ele acontece na paleontologia. Bem, tudo leva primeiro assim a ideia inicial, né? O efeito Smaug, na verdade, para mim é o efeito Gollum, sendo que é levado a uma potência mais elevada. Porque, assim, a ciência, o que é a ciência? A ciência é de quem... Pronto, eu perguntei para ti, de quem é esse fóssil, né? Quem é o dono desse fóssil? Eu posso perguntar de quem é a ciência? It belongs to no one. Então, a ciência, eu acho que ela é um empreendimento humano, né? De todos nós. É de todos. Então, assim, só que a ciência, por ser um empreendimento humano, ela se beneficia das qualidades humanas e ela acaba sendo corrompida pelos vícios humanos. Né? E um vício humano é o vício do ego, da posse, da vaidade, né? Da vaidade, do ciúme. Certo. Então, são coisas assim, ego, posse, vaidade e ciúme, são características negativas, né? Então, assim, tudo isso está atrelado à ciência. Então, assim, a ciência tanto é uma forma de contribuir com o conhecimento, mas para muita gente, e sei lá, muita gente mesmo, a ciência é uma forma de se autopromover, de preencher currículo e por aí vai. Não estou dizendo que seja errado a promoção, não estou dizendo que seja errado preencher currículo. Tudo isso faz parte, até porque é assim que tu Todo mundo gosta de um aplauso ou outro. Exato. Não tem então, jeito. assim, e é assim que tu constrói um núcleo de pesquisa, é assim que tu avança também. Mas, assim, o efeito Smaug é o seguinte. O Smaug, gente, ele é um personagem que não aparece nos Seus Anéis, mas ele faz parte da lore, né, da mitologia criada pelo Tolkien, que é um hábito dos dragões na Terra-média, que é os dragões, eles adoram tesouros, eles são viciados em tesouros. Só que o tesouro que o dragão tem, ele não gasta um centavo. Então, para que o dragão quer o tesouro? Então, ele saqueia comunidades, vilas, cidades. Normalmente, ele entra numa caverna na montanha, faz uma pilha de ouro, sobe em cima daquela pilha de ouro, chama de sua, de forma até que o ouro ele começa a incrustar sobre a pele do dragão, né? Criando uma armadura. Mas o dragão, ele sabe exatamente cada peça de ouro, cada moeda, cada cálice, cada
pedra de Arcan lá que tem naquele tesouro. E se alguém tirar ali, ele vai ficar sabendo, porque ele tem a percepção. Só que assim, ele não gasta aquele ouro. Então, assim, a analogia que eu faço com isso é de assim, ó, gente, os dados são públicos, os dados devem ser públicos. Eu sei que tem esforço nominais para coleta de dados. Eu sei que as pessoas que coletam dados, elas devem ser, obviamente, também ser reconhecidas, né? Não necessariamente com autoria ou coisa desse tipo. Mas com citação. Isso é uma discussão até isso. Com certeza. Mas, por exemplo, ó, quando a Arielle, né, que é o que eu vou dizer que ela é a dona atual, porque é quem está atuando efetivamente na criação dessa base de dados que a gente está montando no laboratório, quando ela terminar, quando a Duda, que talvez esteja escutando a gente aí, Duda Goulart, que está ajudando na curadoria desses dados, quando isso for terminado, a principal pré-requisito que a gente tem para a publicação é isso tem que ser completamente público. Óbvio que tem que ser público, porque, gente, ó, o que a gente está fazendo é reunir os dados, montar uma base de dados. Mas quando é que esses dados começaram a ser reunidos, né? Quando uma pessoa, o Price, foi lá, um paleontólogo famoso lá da década de 40, foi lá e encontrou aquele fóssil. Os irmãos padres. Museu, os irmãos padres. Carnim coletaram os fósseis, estão lá em museus aí espalhados aí pelo estado. Então, aí que começou. Tu vê como é um empreendimento de vários. Então, por exemplo, assim, ó, numa coleção científica grande, ela não é do curador, não é do professor responsável, né? São funcionários. Não é, exatamente. Eles servem a coleção não serve a eles. Eles são assim, ó, eles são o portador do anel naquele momento, né? Não que o anel ele tem dono, né? Só tem um dono. Mas, enfim, eles estão portando aquilo ali no sentido assim, ó, a responsabilidade deles é cuidar, mas a responsabilidade deles também não é só cuidar, é manter acessível. Certo. Então, são dois princípios da curadoria. O curador, ele tem que manter... enfim, conservado o que ele cura, né? Quer seja obras de arte, quer seja fósseis, quer seja moedas, não sei o que, quer sejam dados, né, no computador. Mas ele tem que também manter acessível, né? Sim. Porque a ciência é um empreendimento humano, a ciência não é de ninguém. E é interessante que todo mundo, quase todo mundo concorda comigo. Mas mesmo muitos do que concordam não conseguem colocar em prática, entendeu? Sim. Porque foi um vício que se criou na ciência, né? Brasileira, não sei se só brasileira, mas na paleontologia, como eu estou mais autorizado a falar da paleontologia, isso é bem comum. Então, para mim, isso é o efeito Smaug, né? Você achar que você é o detentor daqueles dados ou daquela coleção, né? E você impedir o acesso. E qualquer coisa que você mexer ali, que alguém mexer que não for tu mesmo ali, né? Aquilo te causar desconforto, né? Sim. Agora, falando mais uma vez, né? Aqui é uma opinião minha também. Por que eu acho problemático algumas coisas? Como que o efeito Smaug, ele atrapalha o progresso da paleontologia? Vamos supor. Eu estava desenvolvendo esse trabalho com Rastódon, que foi particularmente demorado, vocês sabem. Mas vamos supor que no meio tempo alguém precisasse visitar a coleção, quisesse ver o Rastódon. O efeito Smaug, ele me incentivaria a guardar o Rastódon e falar, não, já tem alguém estudando e fazendo alguma coisa. Quando, na verdade, gente, não precisa ser assim. Pode ser conversado. Não, o João está descrevendo anatomia craniana, pós-craniana, fazendo uma análise filogenética desse jeito aqui. Será que seria possível você não fazer isso? Porque o doutorado dele depende disso? Tudo dá para dialogar, né? Tudo dá para dialogar. Não precisa esconder o Rastódon dentro de uma gaveta e ninguém nunca mais vê. Isso. A gente não está dizendo também aqui que tem que ser bagunça, que eu tenho que aparecer amanhã numa coleção e você abrir a porta para mim. Não, a gente conversa com antecedência, marca quando eu vou lá. Me desculpe, dessa vez só vai dar para você ver tal coisa, porque eu vou estar ocupado com tal coisa, esse material foi emprestado para fulano, esse aqui não vou deixar você ver porque o doutorado de uma pessoa depende dela, a não ser que você só queira tirar foto, fazer outra coisa. Então, dá para resolver, a gente não precisa guardar, porque, e aqui serve para todo mundo isso que eu vou falar, às vezes a gente tem bilhões de ideias que a gente nunca consegue colocar em prática. É como se o Smaug, ele não vai fazer nada com ouro. Não. A gente acha que vai fazer, pelo menos, mas acaba não fazendo. E acaba tolhendo o trabalho de outras pessoas que poderiam estar avançando a ciência. E tem um princípio básico da ciência, que é muito comum em outras áreas, mas que hoje existe um termo para isso na sociologia da ciência, e na filosofia da ciência, não estou enganado, que é a crise de replicação, né? Hoje em dia as pessoas acham que não vale mais a pena revisitar uma mesma espécie 2 vezes fazendo um estudo similar,
Porque, fulano já fez, eu sei que tem problema para publicar. Se alguém pegar o Rastódon hoje e mandar a anatomia dele de novo, não vão aceitar para publicar. Mas, de repente, a pessoa pode vir aqui e falar, aquela descrição do húmero do Rastódon que o João fez, Pecou. Tá errado. Eu acho que ele errou aqui e acolá, e eu acho que vale a pena escrever uma nota contestando a interpretação do João. Né? É bem-vindo. Dói o ego? Dói. Com certeza. Dói. Se alguém fizer isso, dói. Se tu é cientista, tu tem que se acostumar com o fato de que vão te refutar, é natural isso, né? Isso vai acontecer, e isso é salutar também. Agora, assim, uma coisa assim, quando voltando pro Smaug lá, né? Esse pesquisador que ele cai nessa armadilha, é uma armadilha pro pesquisador também. Sim. Porque acaba, se tu for ver, essas pessoas, elas acabam sendo menos produtivas em vários sentidos, e isso é uma coisa assim que não tem como, enfim, né? Não tem como provar isso, eu tô falando de forma anedótica. Sim. Mas, o que eu ia dizer? Que assim, essa pessoa, ela não está comprometida com a ciência. Porque a ciência, ela precisa... primeiro, a ciência é um esforço colaborativo, né? Como a gente está falando, a gente está trilhando o caminho que várias pessoas trilharam antes. Quem sabe a gente consegue botar um tijolinho a mais. Mas assim, a ciência, ela avança por um esforço colaborativo, necessariamente. Então, assim, quando uma pessoa, ela se acha... enfim, detentora do conhecimento, detentora dos dados, em posse daquilo, né? Ela tá mais comprometida com o seu desenvolvimento pessoal, ou mesmo assim, dependendo, até se a pessoa for muito, quiçá seja muito altruísta, ela tá super interessada no seu pequeno grupo de pesquisa ali, mas não tá interessado com progresso, com avanço científico, não entendeu? Necessariamente. Então, cara, assim, isso é uma coisa assim que, inclusive, tu, que tem convívio diário comigo, se um dia tu perceber qualquer ação minha que faça parecer o contrário, tu até me chama a atenção, mas assim, eu sou completamente a favor de que todos os dados devem ser públicos, todos. Espécime de colação, dado de coleta, tudo pra mim tem que ser 100% público, 100% público. E assim, enfim, eu garanto que a coleção da Unipampa, ela tá pública e aberta para qualquer pessoa. Isso.